Então vamos lá, oitavo ano, vamos compreender aí a proposta de atividades. Na página 42, cartografar. Algumas das formas pelas quais a União Soviética e os Estados Unidos, as superpotências da Guerra Fria, manifestavam seu poder durante esse período era por meio do comércio de armas e equipamentos bélicos, da assessoria em serviços de inteligência e de treinamentos militares. Com base na leitura do mapa da página 41, responda a: que países africanos se destacavam como importantes compradores de armas soviéticas? Então, olha só, nós vamos ter que voltar aqui no mapa e perceber a legenda aqui, ó. País com tratado de amizade com a União Soviética. Vocês vão estar escrevendo o nome desses países aqui na questão A. B. Que países africanos se destacavam como fornecedores de soldados para a União Soviética e os países da Europa Oriental? Então, nós vamos voltar aqui, ó, e tem país com maciça presença militar aqui, cubana. Então, vocês vão estar observando aqui e depois, a partir da leitura aí do mapa na página 41, respondendo as questões na página 42. Agora, no livro de atividades, página 21. Mencione 2 exemplos da influência da Guerra Fria na política e economia da América Latina. Identifique e pinte os locais envolvidos no mapa ao lado. Crie uma legenda para seu mapa com a cor ou as cores por você utilizadas, indicando se esse local estava sob influência e interferência dos Estados Unidos ou da União Soviética. Bom, observando esse mapa aqui, o que nós podemos utilizar como informação? Primeiro, o apoio da União Soviética ao regime de Fidel Castro em Cuba, nós podemos utilizar isso. Também nós podemos colocar sobre a intervenção dos Estados Unidos, o apoio dos Estados Unidos às ditaduras militares em países da América Latina. São informações que podemos estar utilizando. Na questão 2, página 22. A imagem ao lado retrata um dos momentos de maior tensão durante a Guerra Fria e de temor mundial em relação a uma eventual guerra nuclear travada entre seus 2 protagonistas. Isso ocorreu em Cuba em 1962. Nós vimos isso aqui na aula passada. Quem foram aí? União Soviética e Estados Unidos, né? A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e os Estados Unidos. B. A que acontecimento se refere o enunciado da questão? Explique-o de forma resumida. Vocês se lembram quando o Serviço de Inteligência dos Estados Unidos descobriu que a União Soviética estava implantando mísseis em Cuba? E Cuba geograficamente está muito próximo aos Estados Unidos? E que isso quase gerou, a descoberta desses mísseis quase gerou um conflito armado entre União Soviética e Estados Unidos, até que os 2 países entraram em um acordo quando a União Soviética retirou os mísseis de Cuba e os Estados Unidos retirou mísseis da Turquia. C. Como estão atualmente as relações entre Cuba e Estados Unidos? Bom, nós vimos que começou a haver um diálogo com Cuba, entre Estados Unidos e Cuba, quando Barack Obama era o presidente dos Estados Unidos. Só que depois, quando Donald Trump entrou, essa diplomacia, ela ficou adormecida, porque ele não apresentou interesse nisso. Vamos aguardar, né? Questão 3. Confira a imagem e leia o texto a seguir. Em setembro de 1973, o principal estádio de futebol de Santiago, no Chile, o Estado Nacional, se tornou o maior campo de concentração de presos políticos na América, no início do regime de Augusto Pinochet. Logo após o golpe de Estado e o bombardeio do Palácio
de La Moneda, que decretou o fim do governo e a morte do presidente Salvador Allende. Qual a relação entre a imagem e o texto acima e a Guerra Fria na América Latina? Olha só, 3 informações aí. Relacionar texto, imagem e a Guerra Fria na América Latina. Bom, observando essa imagem e as informações do texto, nós podemos ver que aqui vem falando sobre o golpe de Estado no Chile e a influência do governo aí dos Estados Unidos nesse período da Guerra Fria. Lembrando que os Estados Unidos, ele financiou direta ou indiretamente muitos golpes militares. Na página 23, questão 4, o mapa ao lado destaca um país de pequena extensão, afetado por um terremoto que o deixou em ruínas, em um momento cuja política e economia já se encontravam extremamente fragilizadas. Qual é o país destacado e onde ele se localiza? Vocês se lembram do Haiti? Que teve todo aquele problema com a política, com a democracia, com um governo totalmente ditador. Depois veio a intervenção da ONU, veio o terremoto, veio o furacão. Então vocês vão estar aí localizando o Haiti na América Central, no mapa. B. Que razões explicam a instabilidade política e econômica desse país? Bom, nós vimos que o Haiti foi o primeiro entre os latino-americanos a estar abolindo a escravidão. Só que quando a gente se refere à política, à democracia, infelizmente, eles enfrentaram grandes problemas na política, na economia. Nós vimos também aí que os Estados Unidos procurou influenciar muito e manter o quanto ele pôde o domínio sobre o Haiti. Pode citar também a questão do terremoto, do furacão, tudo isso aqui, da intervenção da ONU. C. Após o terremoto de 2010, a relação entre esse país e o Brasil fez com que nosso país acolhesse um grande número de imigrantes. Observe as imagens ao lado e pesquise a razão principal que estreitou os laços entre o Brasil e esse país naquele período. Vocês se lembram quando eu disse para vocês que as tropas brasileiras chefiaram esse processo de pacificação, de transição no Haiti? Então, isso é resultado de uma aproximação entre esses dois países.